Olá, hoje eu acho que faz que uns 17 dias, mais ou menos, de isolamento social. Então, meu cabelo tá desse tamanho, né? Sem condições de sair para cortar. E aí, então, hoje eu vou falar sobre este livro aqui, Moby Dick, do Herman Melville, um escritor norte-americano. Bom, vamos ver por onde que eu vou começar. O tempo que eu levei para ler esse livro, eu comecei a ler no dia 21 do 3 e eu terminei dia 7 do 4. Demorei bastante para ler, mesmo não estando trabalhando. Esse livro ele me deu muito trabalho. Por quê? Bom, então vamos lá. Essa edição aqui é uma edição bem safadinha que eu encontrei na biblioteca, editora Sedic. Inclusive, essa edição ela tem muitos erros assim de digitação, até nos nomes dos personagens. Por exemplo, o personagem principal aqui se chama Ahab. E aqui no livro ele aparece como Acabe. Então eu não sei se é uma variação, se está errado, eu não sei. Mas, enfim, é uma edição bem complicadinha. Ela tem 390 páginas, mas eu sei que esse livro ele é bem maior, então ele foi apertado, né? Então as letras são bem miudinhas, é, ocupando todo o espaço da folha. Então, bem difícil. Eu achei demorado para ler por essa dificuldade. Não dificuldade na leitura, exatamente não. Um livro bem fácil assim de ler. Em termos, né? Eu vou explicar um pouquinho depois. Então, assim, por que eu peguei esse livro para ler? Eu não tinha muita vontade de ler, ele é um clássico da literatura mundial, mas eu não tinha muita vontade de ler. Não tinha muito interesse por esse tipo de literatura marítima, eu não sei se tem esse nome. Há um tempo atrás eu fiquei bem com bastante vontade de ler algum livro que falasse sobre o mar, que tivesse o mar como cenário, né? E porque é sempre fascinante, né? Então, aí eu peguei um livro chamado A Carta Esférica, de um escritor espanhol, porém, eu me incomodou muito uma coisa no livro, até eu não sei se foi uma coisa muito minha, eu achei assim que a heroína muito, a personagem feminina, aliás, do livro, da Carta Esférica, muito forçado, então eu acabei desistindo. Talvez eu tenha cometido uma injustiça também, mas eu preferi parar porque isso realmente me incomodou muito, colocar essa personagem feminina muito sexualizada, não sei, como vamos supor, como esse tipo de filme que pega o personagem feminino e coloca como uma mulher fatal, uma coisa assim nesse sentido, eu não gostei muito. Mas vamos a Moby Dick. Então eu comecei a ler o Moby Dick pensando que eu ia me deparar com uma narrativa bem de aventura. E aí eu me enganei redondamente assim, porque não é bem isso. Tem muitas partes de aventura, inclusive eu vi o filme, existe mais de uma adaptação para o cinema. Eu assisti uma, eu não vou me lembrar, acho que não é a do Gregory Peck, não. Eu assisti uma mais recente e assim, eu fiquei muito impressionada mesmo com essa história, tá? A história do Moby Dick. Então, assim, o Herman Melville, ele escreveu esse livro em 1850. Esse livro ficou muito tempo assim no limbo, digamos assim. Ele, o Herman Melville, ele morreu sem ter o reconhecimento. Esse livro dele, ele só foi ficar conhecido 70 anos depois e que quando redescobriram esse livro dele, mas foi um fracasso na época e
Então, né, como acontece com muitos clássicos, e depois foram então descobrindo a como essa história ela era muito mais do que essa leitura superficial de uma simples historinha assim de uma caça, né, de pesca à baleia. Então, deixa eu falar agora então sobre a história em si. Como eu disse, então, que eu fui pensando que era uma narrativa de aventura, mas aqui é quase um tratado sobre a pesca baleeira. Então também eu pesquisei bastante assim sobre a pesca baleeira. Nessa época aqui do Herman Melville, era os Estados Unidos, a pesca da baleia se concentrava em Nantucket, em Nova York, e o Herman Melville, ele cresceu em Nova York, nasceu e cresceu, teve a infância dele ali em Nova York, então essa infância dele muito ligada com o mar. Inclusive, quando ele era adolescente, já na juventude, ele foi fazer uma viagem para os mares do sul. Então, muito do que tem aqui é realmente da vida dele, é muito autobiográfico, muita coisa autobiográfica e do que ele colocou aqui, que ele realmente viveu. Ele foi para essa viagem e aí ele acabou ficando muito tempo numa ilha de canibais, ele conviveu com canibais durante muito tempo, e aí então, passado bastante tempo, ele retorna, né, para Nova York, e aí então ele vai sentar e colocar mesmo em prática essa vida dele de escritor. Bom, esse livro é muita, muita coisa para dar conta, eu vou tentar falar o máximo assim que eu conseguir. Então, a pesca baleeira naquela época, a caça da baleia era por conta do óleo. Inclusive hoje, a pesca da baleia ela foi proibida em 1985 e era só comercial, a pesca comercial. Era só permitida assim para estudos mesmo, né? Porque as baleias estavam desaparecendo dos oceanos, então houve esse acordo mundial. E mesmo assim, me parece que alguns países só continuaram, acho que é o caso da Noruega, tem mais um país que eu me esqueci. Mas aí agora, o ano passado, o Japão, o Japão saiu do acordo e voltou novamente a caçar baleias. Então hoje eu não sei, hoje é mais para consumo da carne, mas na época o consumo da baleia não existia iluminação elétrica, né? Então a iluminação era através do óleo da baleia, do espermacete. Inclusive, o espermacete não tem nada a ver com esperma, é um líquido oleoso que fica no crânio da baleia cachalote. E também o óleo mesmo, a gordura corporal da baleia. A baleia ela tem muita gordura porque ela mergulha profundidades muito grandes, né? E também a baleia, ela pode viver em todos os oceanos. Aí entra a grande questão aqui. Bom, essa história, quem conta ela em primeira pessoa é um narrador chamado Ismael, nome bíblico também, então a gente vai ter muito essa relação bíblica aqui. E o Ismael, ele tem um começo muito lindo, até sempre eu tinha vontade de ler esse livro por conta desse começo. Eu já encontrei várias traduções, né? Então varia muito, mas ele diz mais ou menos assim: que sempre que é um novembro chuvoso em minha alma, sempre que eu começo a me deparar em funerárias, olhando, né, acompanhando velórios, então está na hora de voltar, eu sei que é hora de voltar para o mar. Então ele era um marinheiro de navio mercante, mas ele quer mudar um pouco e aí ele quer conhecer o navio baleeiro, a pesca da baleia. Então, ele vai para New Bedford, daí de New Bedford ele vai para Nantucket, que é esse lugar realmente que era muito famoso na caça da baleia nos Estados Unidos. Ele vai para lá, chegando lá, ele
vai achar uma hospedaria. Nessa hospedaria, ele não tem mais lugar. Aí o dono da hospedaria diz para ele: Olha, você pode é, compartilhar um quarto. Aí tudo bem, compartilhar. Quem é essa pessoa? Vai chegar depois. Quando ele está deitado, aparece então o Queequeg. O Queequeg é um nativo. E olha só, ele estava vendendo cabeça, ele vendia cabeça humana. Então, olha só como era, sei lá, será, né, se era verdade isso, mas vendia cabeça humana. E aí o Quick chega todo cheio de tatuagem. Então, nesse primeiro estranhamento que ele tem com o Quick, ele vai, a gente já vai ter a questão da antropologia, né? Então, o Herman Melville, teve muito esse conhecimento por ele ter convivido com canibais, ele vai ter um conhecimento, uma cabeça totalmente diferente, uma mentalidade totalmente diferente. Então, ele vai ocorrer um embate, assim, ele vai ficar com medo do Queequeg, e o Queequeg com medo dele, e ele, todo o estranhamento, porque o Queequeg é pagão, né, aquela coisa da época. E aí, então, ele vai fazer amizade. Por fim, eles dois criam um afeto muito, muito grande um com o outro. E então eles dois vão procurar um navio para eles poderem ir, né, sair para pescar. Uma coisa que esses navios, uma coisa muito interessante, esses navios ficavam 3 anos, 4 anos no mar, muitas vezes sem tocar a terra, levavam tudo e eles conseguiam ficar todo esse tempo. Então, pensa bem, né? Uma vida inteira, a pessoa ficava muito pouco tempo em terra, a maior parte da vida desses marinheiros de baleeiros era no mar mesmo, né? Então eles conseguem achar um navio e tem muito pressentimento, assim, sabe? Qual navio eles vão pegar, e eles têm uma coisa muito assim com eles, mas eles acabam pegando um navio chamado Picode. Esse navio Picode, o capitão dele é o capitão Ahab. Eles não conhecem ainda o capitão, demora um pouco para ele conhecer o capitão Ahab, e ele vai. Eles entram, né? E eles têm três abaixo do capitão, não sei o nome. É os que saem mesmo para o mar com os arpoadores para caçar, que é o Stubb. O Stubb não é tão assim determinante na narrativa, o Flask e o mais importante, que é o Starbuck. Starbuck é um dos melhores amigos assim do capitão, ele é um personagem muito marcante aqui nessa história, determinante mesmo aqui nessa história. E aí então eles decidem ir mesmo com o Picode e eles saem para o mar. A partir daí, então, eles vão começar a caça, né, das baleias, mas num momento eles descobrem que o capitão do Picode, o Wahhabi, ele havia perdido uma perna para uma baleia chamada Moby Dick. Tá? Não sei que momento que foi que os marinheiros do mundo inteiro colocaram o nome nessa baleia de Moby Dick. A baleia Moby Dick era uma baleia cachalote, enorme, gigante, branca. Então tem toda uma simbologia por trás disso que, né, daria uma pesquisa, né, para poder entender o que ela representa, o que representa o Ahab, o que representa todo esse navio. Era um navio com muita diversidade. A gente tem um índio, a gente tem um Quiqued, representante nativo, tem um negro, de todas as etnias, como se representasse todas as etnias. É uma coisa muito interessante assim. E aí, então, um dia o Capitão Ahab abre o jogo com eles e fala: Olha, essa viagem nem é para pescar baleia, caçar, né, a baleia. Porque eu quero o Moby Dick, eu quero matar o Moby Dick porque ele comeu minha perna no passado. E aí? Aí
mas é toda aquela coisa que tem toda uma hierarquia dentro do navio de obediência, então é quase uma coisa militar mesmo. Então, se tiver um motim, né, como insubordinação, então é bem essa hierarquia que existe dentro dos navios. Então, mas também tem toda a questão do respeito, do convencimento. E aí, então, os marinheiros concordam com ele e tudo, vamos, né, caçar Moby Dick, tudo bem. Aí, o livro vai se arrastar bastante, porque daí, então, não é só a narração dos acontecimentos. Ele intercala os acontecimentos aí com toda essa coisa da pesca baleeira. Você fica sabendo de tudo, que é, como é o navio, como é a caça, como é tudo, enfim. Você vai descobrindo muita coisa. É um livro muito rico mesmo, é uma riqueza impressionante. Então, é, olha só, aí a gente não sabe, assim, eu no caso não sei, né, se existe uma inverossimilhança, porque como assim ele iria encontrar novamente uma baleia que ele já havia lutado contra ela há tanto tempo atrás e ele iria encontrar essa baleia de novo, né? A baleia cachalote, ela vive então em todos os oceanos e quando ele vai encontrar a Moby Dick de novo, ou Moby Dick, eu não sei porque eles falam o determinado momento, acho que ele seria o cachalote, eu não sei, eles falam o. Ele vai encontrar lá perto do mar da China, muito longe já. Então, aí então vai ocorrer o embate, são 3 dias de caçada, e aí eles vão morrendo, muitos marinheiros vão morrendo, até que chega um determinado ponto que não tem mais, eles vão se deparar com uma tempestade muito, muito grande, e aí o Starbuck diz para ele, para o capitão, vamos voltar para nossa família, esquece isso. Mas o Ahab, ele é obcecado, ele está obcecado, ele tem uma esposa, um filhinho, mas nada disso convence esse ódio que ele sente, esse desejo de vingança que ele sente é muito maior do que tudo o que de tudo na vida dele. Então, assim, essa vingança que ele quer, né, fazer, toma conta de tudo, ele fica enlouquecido. Então, aí ocorre o desfecho. Eu fiquei num impasse muito grande, porque faltavam umas 10 páginas para eu terminar e eu comecei a ver o filme. Aí eu não sabia se eu descobria o final no livro ou eu descobria no filme. Eu fiquei muito assim, em dúvida. Aí eu acho que eu descobri no livro, se eu não me engano, né? E então aí ocorre o desfecho, que eu não vou falar como é, um desfecho bem assim, impressionante mesmo. E então é isso. É, esse livro, ele, assim, eu vi um documentário sobre ele. É um documentário Great Books, no YouTube, um documentário muito bacana falando sobre esse livro, contando toda a história dele, que é muito, muito legal. E então também eu vi o filme para poder ver, né, esse filme que eu vi, ele é bem fiel mesmo, assim. Alguma outra coisa só, mas ele é bem fiel. Porque bem no começo, quando eles fizeram uma adaptação mais romantizada, assim, até eles mudaram muita coisa, né, assim, do livro. Mas então é isso, olha, era um livro, assim, que eu nunca tinha tido interesse e acabei me surpreendendo. É um livro incrível que um clássico, realmente um clássico nunca é um clássico à toa, né? Então, é,
uma leitura muito interessante. Então, fica a dica para vocês. Também do filme, quem tiver interesse de pesquisar no YouTube, esse filme eu achei só com legenda em inglês mesmo, mas como eu já tinha lido o livro, eu consegui me virar bem. Achei fácil, assim, aparentemente fácil, certo? Então é isso. Não sei se ficou muita coisa para trás, mas deve ter ficado, né? Mas é isso, beleza? Até mais.